que é essa representação vetorial, então, que eu comentei em todas as tarefas anteriores, né? Que é tão importante. Essa representação vetorial, a entrada desses algoritmos é uma tabela. E essa tabela, ela é decisiva para a performance, né, do seu algoritmo de aprendizado de máquina. Nas abordagens clássicas, né, de machine learning, para texto, a gente utilizava a representação, muitas vezes conhecida como bag of words, representação baseada em n-gramas, enfim, em features, né? Fazia uma engenharia de atributos, né? Uma engenharia de features, onde as características muitas vezes eram extraídas de maneira manual, através de um especialista de domínio, né? E uma das abordagens mais clássicas que a gente vê aí na literatura é o que a gente chama de, que é a bag of words, que a gente chama de one-hot encoding, em que cada texto ele é convertido, ele é tokenizado, né? Seja por palavras ou por sequência de palavras, né? E aí cada texto desse se torna uma coluna, né? Uma característica na sua tabela. Então, se você tem, por exemplo, esse texto aqui, você tem ali o seu vocabulário de palavras, né? The dog is on the table. E aí as palavras que existem nessa sentença, elas recebem o valor 1. E as que não existem recebem o valor 0. Então, quando você tem ali, imaginando que você tenha cada linha dessa uma sentença, né? Supondo que seja uma sentença que você queira classificar o sentimento. Então, você tem N sentenças ali, né? E as colunas são as palavras que pertencem a esse vocabulário. Então, por exemplo, no texto 1, a palavra de, ela existe naquela sentença, né? Naquele texto. Mas a palavra cat não existe, né? Jump também não existe. Então, a gente acaba tendo, né, nas linhas os textos, nas colunas as palavras pertencentes a esse corpus, né, esse conjunto de textos. E isso, ele gera para a gente uma tabela que a gente, como vocês podem ver, né, uma tabela que é dependente do tamanho do seu vocabulário, né? Quando você tem um vocabulário muito extenso, você vai ter uma tabela horizontalmente ali, né, bem grande, né, bem grande ali, e se você lida com muitos textos também, isso também tem um crescimento grande ali na vertical, né? Então, você acaba tendo uma tabela que é muito esparsa. E a esparsidade, né, ela impacta negativamente no custo computacional, né, obviamente, mas também no aprendizado do algoritmo, né? Além disso, né, quando a gente faz essa análise, que a gente chama, né, de bag of words, a gente quebra as palavras, tokeniza essas palavras pelo espaço branco, então a gente acaba colocando essas palavras numa bag, né, num saco de palavras, né, bag of words, e aí essas palavras acabam sendo consideradas individualmente, sem levar em consideração, por exemplo, o contexto. E aí isso impacta também negativamente na extração do seu aprendizado ao final do algoritmo. Então, essa representação vetorial por meio de bag of words, ela é também um dos problemas que a história da literatura vinha tratando há bastante tempo. E, inclusive, travava muitos estudos em função desse problema aí, né? Então, as características projetadas manualmente são geralmente especificadas, incompletas, demoram muito tempo para serem projetadas. Nesse caso, é porque é o seguinte, aqui a gente está falando só de tokenizar por espaços, mas existem problemas, por exemplo, que a gente pode embutir nessa tabela
outras características, ou seja, outros atributos ali, outras colunas, né, com outra informação adicional. Por exemplo, eu posso, para fazer análise de sentimentos, eu posso incluir ali também a classe gramatical das palavras. Então, são outras características que podem me ajudar a encontrar padrões. Uma palavra é adjetivo, é verbo, também pode me ajudar a identificar o sentimento, né, daquela sentença. Ou eu posso embutir ali também outras características para análise de sentimentos, voltando ainda, né, como emoticons, como hashtags, a existência ou não, no caso de textos das redes sociais. Enfim, então isso vai, esse conhecimento que é embutido nessa representação, ele, a fim de você melhorar a performance, mas ele pode também causar ali alguns problemas com relação ao tempo de resolução do problema, em função de você ter que lidar com conhecimento de especialistas de domínio. Nem sempre você tem isso a seu dispor, né? Os pesquisadores gastam literalmente décadas em handcraft features, né? Que são essas features que você tem que criá-las manualmente, né? São features dependentes do domínio e que o pesquisador ali está incluindo isso. Isso era muito feito em função de trabalhos interdisciplinares, o pessoal da linguística junto com o pessoal da computação, fazendo esse exercício de extração de features, né? Que eu comentei, que a gente chama de engenharia de features, né? Mas isso tudo embutia também uma certa alta dimensionalidade, né, que tornava, então, esse espaço com uma característica mesmo de uma tabela muito esparsa, traria para a gente uma maldição da dimensionalidade. Até algo que pesquisadores, né, vieram estudando. Você vê que lá, desde a década de 60, ali, eles estudando esse problema e o impacto disso nos algoritmos de aprendizado de máquina.